Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 13h. Você aí comentando, curtindo, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quinta, né, pessoal? Gente do MPD que fala no ar, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos rapidinho aqui para a apresentação dos nossos convidados de hoje, porque temos temas muito importantes e em quantidade aqui para fazer uma análise e debate bastante importante para a formação da sua opinião que nos acompanha. Doutor Ricardo Prado, Procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD. Tudo bem, Procurador Ricardo Prado? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Olá, Mauro. É um prazer poder estar aqui com os nossos ouvintes, com os telespectadores e também com essa bancada seleta que nós podemos compartilhar esses momentos. Obrigado pela presença. Doutora Roberta Bock, professora, neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora Roberta? Bem-vinda. Tudo bem, tudo bem. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, com essa bancada incrível, com essa audiência que vai ficar com a gente até o fim. Doutora Paula Távora, médica patologista clínica, sócia fundadora da I9Med, Laboratório de Point of Care e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial. Tudo bem, doutora Paula? Como estão as coisas? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, e todos os companheiros aqui de programa. É uma honra enorme estar aqui de novo, né, para poder debater temas tão relevantes aí no dia de hoje. Prazer. Obrigado pela presença mais uma vez, por colaborar com a gente. E também o doutor Roberto Uricilo, advogado empresarial, na nossa bancada. Doutor Roberto, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês todas. 12:02, vamos ao primeiro assunto deste Gente do MPD que fala de hoje. Após uma temporada de 3 meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro retornou ao Brasil hoje de manhã. Ainda antes do embarque, a Polícia Federal decidiu que o ex-presidente não sairia pelo saguão tradicional do Aeroporto Internacional de Brasília para cumprimentar apoiadores. A decisão foi tomada para evitar aglomeração de pessoas no aeroporto e um possível impacto no embarque e no desembarque. Do aeroporto, Bolsonaro seguiu para a sede do PL, um comboio com forte esquema de segurança e sem autorização para parar nas vias ao longo daquele caminho. Doutor Roberto Uricilo, vamos começar fazendo uma análise aqui. Enfim, 3 meses sem a presença de Bolsonaro no Brasil, ele está de volta, claro, muita coisa vai acontecer, ele vai responder aí nas investigações em relação ao caso das joias da Arábia Saudita, os ataques de 8 de janeiro, chegou prometendo liderar a oposição ao governo Lula. Quais são as cenas dos próximos capítulos? A gente ainda deve ver bastante instabilidade nesse cenário. Essa questão das joias, acho que ela é bastante importante, porque a gente tem que realmente fazer uma divisão, traçar uma divisão entre o que é o privado e o público e deixar isso cada vez mais claro. Então, assim, as joias não eram dele, não foram presentes para ele, foram presentes para o Estado brasileiro. Então, assim, o mínimo que ele deveria ter feito era não ter levado as joias consigo, relógio, joias, etc., ter entregue, ter deixado e não ter usado todo aquele aparato que ele usou para tentar recuperar aquelas outras de 16 milhões de reais, valor estimado. Então, assim, acho que esses pontos aí, eles precisam ser bem colocados transparentemente, inclusive, eu acho que é de interesse público que se saiba, né, quais são os próximos passos nesse processo, claro, sem obstáculo a investigações, e na investigação, no inquérito, nos inquéritos que tramitam com relação aos ataques de 8 de janeiro. Tá? Então, se há responsabilidade direta e indireta dele,
que seja apurada. E assim também como seja apurada a responsabilidade dele, eventualmente penal, por ter levado essas joias, que eventualmente aí a gente pode estar falando aí de algum tipo penal que seja aplicado. Sobre a volta do ex-presidente Bolsonaro, hoje, 30 de março, a gente, enfim, ficou nessa expectativa ao longo de 3 meses para saber o que ia acontecer, para onde ele ia, enfim, e resolve voltar ao Brasil exatamente no dia 30, às vésperas do que foi a data do golpe de 1964, em 31 de março. 59 anos daquela data. O que isso pode representar? Será que não é muito mais relacionado ao status dele de visto nos Estados Unidos? Porque ele entrou com um visto específico, ele pediu um ajuste, na verdade, quem pede é ele interessado. O Brasil tinha o dever de informar que ele saiu do status de presidente, então ele perdeu um visto que chama A1, e ele tinha lá a opção de pedir, sei lá, um ajuste para um visto de turista, qualquer que o visto que ele tenha pedido. E parece, pela regulamentação de imigração americana, que esse status a ele não é automático, não é dado, né, exceto em caso que o solicitante não esteja nos Estados Unidos. Então, pode ser que toda essa história ela não tenha nada a ver com o fato de ser aniversário, né, do golpe, né, mas que tenha realmente uma razão prática nos Estados Unidos que não poderia ficar ilegalmente lá, talvez ele tenha recebido resposta da imigração americana, e a resposta tenha sido: não vamos ajustar o seu visto, você sai dos Estados Unidos e peça o seu visto no Brasil. Então, assim, acho que as especulações, a falta de transparência dá margem a especulações. Eu acredito que possa ser uma mera coincidência dele ter vindo para cá no aniversário do golpe militar. Tomara que sim, doutor Roberto Vicilo. Procurador Ricardo Prado, sua avaliação sobre esse tema. Não vejo, em princípio, me parece grandes preocupações com relação a isso, não. É lógico que ele gosta de fazer barulho e isso ele continuará fazendo, entendeu, né? Mas não me parece que nesse momento haja expectativa de qualquer outro acontecimento como nós tivemos em 8 de janeiro. Creio que não. É lógico que o futuro a Deus pertence, né? Não dá para arriscar nada, né, Mauro? Entendeu? Isso não há dúvida. Mas não me parece que haja mobilização nesse momento para qualquer outra coisa, entendeu? Né? O 8 de janeiro já foi uma tragédia, mas politicamente para ele foi um fiasco, certo? Porque jogou a população contra esse tipo de comportamento. Certo? Quer dizer, nós não podemos admitir que você busque a destruição do patrimônio público, né, sob qualquer pretexto que seja, entendeu? Quer dizer, não é destruindo as coisas que você vai construir um país melhor. Você vai construir um país melhor, dando melhor saúde, dando melhor educação, né, dando melhor estrutura, infraestrutura, e foram coisas que ele, na verdade, ficou muito longe disso, certo? Então, não é uma liderança construtiva, pelo contrário, certo? Uma liderança que sempre se pautou pela destruição das coisas, entendeu? Né? Então, é uma pessoa que, na verdade, precisa responder por aquilo que ele destruiu, por aquilo que ele fez nesse período de 4 anos de governo, que foi muito ruim para todo o país, entendeu? Isso, para mim, é absolutamente inquestionável. 12h08, programa Gente que Fala no Ar, edição de quinta-feira. Estamos no Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, enviou ontem à Procuradoria-Geral da República informações apresentadas pelo juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, sobre o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran. Ele é réu pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato. Tacla Duran levantou suspeitas sobre as atuações de Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, hoje deputado federal, e também sobre Sérgio Moro, hoje senador. Sérgio Moro, ex-juiz da operação, na condução do processo no qual é acusado por operar contas no exterior.
Muito bem. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro conduziram, então, o processo no qual Tacla Duran é acusado por operar contas no exterior, criadas pela Odebrecht, para pagamento de propina. A gente precisa contextualizar, procurador Ricardo Prado, quem é Tacla Duran, o que significa ele vir à tona agora, apresentar essas denúncias, essas acusações, essas suspeitas, né, contra Dallagnol e Moro? Até onde eu sei, Mauro, ele foi advogado da Odebrecht, né? E foi acusado, como você mencionou, de lavagem de dinheiro e outros ilícitos, entendeu? E agora ele está dizendo que numa tentativa de acordo lá de delação premiada que teria havido tentativa de extorsão, entendeu? De recebimento de dinheiro. As acusações são todas muito vagas, porque você não sabe se o dinheiro, na verdade, é o dinheiro da delação, entendeu? Né? De desvio de dinheiro ou não, entendeu? Então, a questão ainda está um pouco nebulosa, entendeu? Mas é um indivíduo que foi investigado pela Lava Jato, recebeu, inclusive, ordem de prisão por conta disso e que agora procura desconstruir a imagem daqueles que o processaram. Né? Quer dizer, é mais um personagem dentro da narrativa que se criou de tentar destruir o legado da Lava Jato. Né? Quer dizer, a Lava Jato teve um papel importantíssimo dentro do sistema judiciário, foi um avanço em termos de sistema de investigação, trouxe resultados significativos na apuração do desvio de dinheiro da Petrobras, isso para mim é absolutamente indiscutível, foi devolvido milhões e milhões de dinheiro aos cofres públicos e para a empresa, né? Agora, depois houve uma utilização política da operação, certo? Aí é que houve o erro, aí é que as coisas desandaram, certo? Foi a utilização política da operação, certo? Que acabou, na verdade, criando um número gigantesco de inimigos, certo? E uma narrativa para destruir a reputação das pessoas que participaram da operação, certo? Então, o Sérgio Moro e o Dallagnol passaram a ser perseguidos por inúmeras pessoas, por inúmeros grupos políticos. Por quê? Porque eles incomodaram muita gente, entendeu? Tá? Quer dizer, fizeram alguma coisa errada e etc. e tal, entendeu? A maior parte das coisas que você ouve são decorrentes, na verdade, deles terem exercido as funções deles dentro daquilo que a legislação permite, entendeu? Né? O erro depois foi o quê? Foi o Moro entrar no Ministério da Justiça, esse foi um erro político gigantesco, certo? Porque o juiz tem um compromisso com a imparcialidade e, a partir daí, ele se transforma numa pessoa de um partido, tá? Quer dizer, ele entra num grupo político e passa a participar da política, tá? E então... e depois o Dallagnol também acabou seguindo a mesma vertente, mas no caso do Dallagnol há uma outra justificativa, né? Ele ia perder o cargo de procurador, né? Quer dizer, a pressão em cima era muito grande, entendeu? E ele seria colocado para fora do Ministério Público. E, em razão disso, ele acabou aproveitando o apoio popular para se eleger como deputado, certo? Quer dizer, são coisas da democracia e do sistema político, né? Não deveria ser assim, né? Os processos judiciais, a questão da justiça deveria estar separada da política, mas em alguns momentos não há como. Em alguns momentos essas coisas acabam circulando juntos, entendeu? Porque envolvem personagens da política, né? E aí você acaba tendo essa questão que acaba virando um problema político. E esse foi o grande problema da Lava Jato, né? Quer dizer, a hora que a política entrou, entendeu? Né? Por um lado, a justiça acabou saindo pela outra, entendeu? E ficou tudo muito nebuloso e etc. Então, esse personagem entra com o intuito desse enredo de querer desconstruir as acusações, entendeu? Para que tudo acabe em pizza, para que ninguém seja punido, para que todo mundo saia bem, entendeu? Como se não tivesse acontecido nada. A população brasileira sabe, sim, que aconteceu muita coisa, né? Entendeu? Então, eu acho que... agora, houve algumas falhas, entendeu? Né? Que isso o tempo realmente vai deixar mais claro, entendeu? Né?
Uma delas, por exemplo, foi os processos do presidente Lula em Curitiba, né? Quer dizer, o processo do presidente Lula não tinha nada a ver com a Petrobras, certo? Então, não eram da competência realmente de Curitiba, certo? O caso do Triplex, inclusive, tinha começado na Justiça Estadual aqui de São Paulo. Mas foi a Justiça Estadual daqui de São Paulo, com uma juíza da Justiça Estadual daqui de São Paulo, que na época remeteu o processo para Curitiba, entendeu? Né? Então, foram coisas que aconteceram na época, entendeu? E que depois se revelaram um erro, entendeu? Né? Aquilo não tinha correlação, na verdade, direto com a Petrobras. E foi aí, na verdade, que as coisas acabaram virando para o lado da política, entendeu? E a coisa acabou, o caldo acabou entornando, né, no popular. Sim. Doutor Dicilo, sobre o advogado Tacla Duran, esse personagem, enfim, sobre como destacou o procurador Ricardo Prado, nessa tentativa de desconstrução da imagem daqueles que atuaram na operação, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, enfim. Ele faz esse levantamento de suspeitas, isso vem por meio de delação, né? Mas ele precisa provar o que ele está falando. Então, qual é o próximo passo, a próxima etapa para que isso ocorra? E se ele não fizer essa comprovação? Então, é uma negociação, né, que está em curso, ou eventualmente ele já assinou na delação. Na verdade, eu não segui esses pontos. O que eu posso dizer, e concordando com o doutor Ricardo, existe uma instituição, algo que é mais institucional, que é a Operação Lava Jato, e houve aí também uma rixa pessoal entre o procurador, juiz, politização, uma apropriação da instituição, que a Operação Lava Jato não são essas pessoas. Aliás, nenhuma operação de Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Estadual, elas não são das pessoas. Com certeza não são do juiz. Né? O juiz ali ele deveria ficar imparcial. Né? Então, é ser provocado e decidir com base em provocações. Isso tudo deu margem para esse aproveitamento, neste momento, que é um momento também político, né, de enterrar ou de culpar uma operação que tinha sua legitimidade e que foi respeitada ao longo dos anos, respeitada internacionalmente, e que, como o doutor Ricardo colocou, permitiu que recursos que foram desviados ou foram apropriados indevidamente, pagos indevidamente, que esses recursos voltassem para os cofres públicos. Então, assim, um dos grandes gargalos, né, na repatriação de ativos ou na obtenção, na liquidação de ativos, nesses casos de corrupção, justamente, não tinha celeridade antes, principalmente da lei das organizações criminosas e da lei de corrupção, da lei da empresa limpa de 2014. Em 2013, mas entrou em vigor em 2014. Então, assim, existe aí uma pauta que é uma pauta, como coloquei, uma pauta pessoal, é uma rixa pessoal, existe também uma pauta política, e eu acho que o processo que deveria se zelar agora para que esse processo corra de uma forma independente e da melhor forma, isoladamente dos aspectos políticos. Então, vamos esperar que isso aconteça. Se houver veracidade no que ele está alegando, que isso seja apurado e que as pessoas que estão sendo acusadas sejam responsabilizadas. Se não houver, que ele arque com as consequências, inclusive com uma eventual, se ele já assinou um acordo de delação, uma eventual rescisão de acordo de delação. Doutora Paula Távora, se olhar sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal, portanto, enviou à Procuradoria-Geral da República essas informações do depoimento deste personagem, do advogado Tacla Duran. Bom, eu tenho uma tristeza, né? Que eu acho que os processos técnicos e científicos no Brasil são sempre vítimas de intervenções políticas, e a coisa desanda para um caminho que a gente acaba perdendo o rumo completo, e aí nós começamos a expressar nossos sentimentos, que são, às vezes, até paradoxais, né? A gente queria tanto uma Lava Jato, e, ao mesmo tempo, a gente viu tanta manipulação política, e aí a questão técnica não prevalece, ficamos aí, né, com
com um mundo que está muito maluco, né? Quer dizer, os personagens surgem do nada e alcançam um ruído e uma abrangência, não só midiática, como de se tornar destaque na mídia e toda uma travessia que a minha lamentação é que a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão boa para o público, né? Para o Ministério Público ou para a população, né? Então, eu lamento muito. Sou muito frustrada com todo esse processo aí da Lava Jato, né? E o que ela se tornou, né? Feito o seu desabafo, doutora Paula. Doutora Roberta, seu olhar sobre esse tema. Olha, concordo plenamente com os colegas que falaram antes de mim, eu só queria chamar a atenção para um fato. A Lava Jato começou como uma operação muito importante, vai ficar um marco, vai ser um marco na história brasileira. Mas quando os holofotes foram para ela, as vaidades foram também. E a política colou, né? Então, o erro foi isso. Tal ação dá mais ibope, tal ação dá menos ibope, vamos chamar o povo, vamos mostrar para todos. Nós tivemos alguns episódios assim. Então, isso acabou estragando a operação. E caiu um descrédito, né? E hoje tem um sujeito querendo holofote novamente. Eu vejo assim. 12h20, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, é o nosso Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Agora vamos falar de saúde, gente. Cerca de 1.200.000 testes para a detecção da Covid-19, avaliados em 42.700.000 reais, venceram agora neste mês, março de 2023, lá no estoque do Ministério da Saúde. A equipe da ministra Nízia Trindade culpa a gestão Bolsonaro pelo acúmulo de exames com validade curta. Afirma que ainda não teve acesso a dados sobre estoques durante a transição do governo. E o ex-ministro Marcelo Queiroga disse que todos os dados foram passados para a equipe de transição e afirmou, eles sabem disso, inclusive foi assinado um termo de confidencialidade. Doutora Paula Távora, enfim, sobre esse triste momento, né? A gente vendo a dificuldade de testagem que foi durante o período da pandemia, vacinas que venceram e agora, né, toda essa situação dos testes vencendo nessa quantidade toda, é muito dinheiro jogado no lixo. Mauro, mais um evento politizado. Nós vivemos aí uma coisa inédita, né, que foi a pandemia de Covid, e há que se registrar que todo o processo burocrático de aquisição, seja de vacinas ou de testes no Ministério da Saúde, nós temos um crivo muito burocrático que ele não pode ser visto com tão maus olhos assim, porque não é um crivo apenas de burocracia apenas comercial, mas de qualidade também. Então, depois que a gente aprova um teste, que era um teste novo, nós temos que passar pelo nosso Instituto Nacional de Qualidade em Saúde, que é o nosso INCQS. Visto a qualidade, nós tivemos uma enxurrada de fabricantes e o Ministério gastou muito tempo selecionando quais os testes que poderiam ser disponibilizados para o Ministério da Saúde. O segundo contraponto que a gente tem numa ação, diria, positiva, que o Ministério da Saúde adquiriu, né, os testes, é o nosso problema logístico. Nós temos um problema de alcance para que esses testes chegassem onde eles deveriam mesmo chegar. Nós estamos vivendo um dilema na área de saúde de uma concentração no Sudeste, onde a saúde no Sudeste está muito disponível, quer dizer, a saúde, o cuidado com a doença, né? Está muito concentrado no Sudeste. Então, esses testes, nós tivemos um belo de um problema de má gestão da distribuição logística e com este agravante, porque a distribuição atrasou, quando nós chegamos em 2022, foi também liberado o autoteste. Então, o teste para você deslocar, e eu venho do setor privado, né? Participei fortemente da pandemia na testagem de Covid. E a gente fica muito surpreso com, quando a logística falha, como que a população brasileira procura o setor privado. Então, nós temos aí um SUS, que é saúde para todos,
com o Ministério com uma ineficiência de gestão e logística, e chega 2022, o teste poderia tranquilamente, na gestão do ministro Queiroga, ter sido solicitado uma prorrogação da sua validade, uma extensão da validade do teste. E nós poderíamos estar usando esses testes. Isso é uma questão técnica, factível, existente, onde nós podemos fazer uma verificação da qualidade dos testes antes do vencimento e pedir uma prorrogação da sua extensão da validade. Fizemos isso com a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer passou por essa extensão da validade. Então, eu considero aqui uma lástima, é mais uma monta volumosa de dinheiro, desprezada, né? Jogada no lixo, que eu atribuo isso aí à má gestão e desejo aí muita sorte para a Anísia, para a ministra Anísia Trindade, que ela possa fazer uma boa gestão daquilo que é realmente importante para a nossa população, né? Eu acredito que com vacinas nós não teremos problemas, vindo ela da Fiocruz, uma pesquisadora, eu estou aí numa euforia, né, com essa possibilidade, mas os testes agora já não dá mais para fazer, poderíamos ter feito a extensão da validade. Não fazendo, não vamos enfraquecer o rigor da qualidade do crivo para os testes laboratoriais que entram no nosso país. Ainda não fabricamos muitos, ainda somos grandes importadores. Então, há que se pensar também que nós temos que movimentar para que nós sejamos um pouco mais independentes do continente asiático, né, para a importação de testes com validades. Essa é uma convenção internacional. Vacinas de vírus, a validade dela é 1 a 2 anos. Vacinas de bactérias são 3 anos. Testes laboratoriais, nós temos que ter esse rigor com a data de validade, porque nós temos outras questões para serem valorizadas, que são as condições de armazenamento, manuseio, quem vai testar, né? Então, mas qual o impedimento técnico nesse momento? Por que essa extensão de validade não poderia ser feita agora? Estamos no mês do vencimento e, no caso das vacinas da Pfizer, foi feito. Não estava exatamente no mês, né? A gente tratava de vacina, agora estamos tratando de testes. Antes do vencimento, né? Eu não sou ministra da Saúde, mas eu recomendaria que no início de março, 30 dias antes do vencimento, que nós tivéssemos encaminhado por amostragem os testes para o INCQS e solicitado a prorrogação. Porém, nós temos uma outra lei que venceu, tem que ser descartado. Então, se essa data, por exemplo, foi 23 de março, esses produtos já estão incinerados. Então, agora não há mais tempo, mas poderia ter sido feito. Se a transição de governo tivesse sido um pouquinho mais elegante, nós talvez pudéssemos ter tido o privilégio aí de ainda ter testes disponíveis, porque a Covid não vai nos deixar. Nós precisamos desses testes. Esses 42 milhões aí e esse número de testes desprezados vão ser muito úteis ao longo de 2023, né? Iriam ser. Agora, doutor Dicilo, diante dessa deselegância, né, que foi a transição de governo, a gente ainda pode acreditar numa responsabilização de pessoas por conta disso, 1.200.000 testes, 42.700.000 jogados fora. A doutora Paula foi elegante em falar em deselegância. Então, a gente pode usar outros adjetivos não tão gentis. É uma imoralidade, é uma falta de vergonha. A responsabilização depende sempre, como sempre, de vontade política, né? Seja dos órgãos de controle, seja de... a gente está falando de potencialmente algumas pessoas que foram privilegiadas, esse absurdo que existe no Brasil. Então, e aí, para a punição, para a responsabilização dessas pessoas, pode ser que o foro privilegiado seja um empecilho, embora ele seja só para o criminal, né? Então, para o civil, para o administrativo, para a probidade administrativa, não seria o caso. Mas a gente tem uma lei de probidade aí que foi desidratada. Então, essas questões de responsabilização na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa, e mesmo na esfera política, tem gente que vai capitalizar com isso, porque o que está por trás disso foi toda uma política de negacionismo.
Então, assim, se o Ministério da Saúde não tomou nenhuma providência ali naquele passado, ele não fez porque um presidente disse que não abria mão da autoridade dele. E quando ele falava isso, ele falava assim, não vou me vacinar. E negava que a pandemia da Covid fosse algo sério. Aí chega na eleição e ele fala assim, talvez eu tenha exagerado. Tarde demais. São 600 mil pessoas que morreram. E grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas não só pela vacinação, mas também pela testagem. Porque quanta gente não pegou Covid e não ficou sabendo que pegou Covid? Eu peguei e fiquei sabendo, mas eu tive alguns sintomas. Já estava vacinado. Agora, as pessoas que desavisadamente se expuseram outros, eventualmente, se os testes estivessem ali à disposição, se eles fossem mais acessíveis, inclusive, para a gente não ter que gastar dinheiro fazendo teste em farmácia. Então, assim, porque teve esse outro lado. Então, assim, para algumas pessoas, R$100 o teste em farmácia é um peso enorme. Sim. Então, É um valor que não deveria ser desembolsado pelo brasileiro, né? E essa questão antagônica aí, né? Despreza teste e a população tem que desembolsar, né? O que eu acho que a gente precisa é lamentar o passado, lamentar, sim, eu não sou uma pessoa muito negativa, não, tá, Mauro? Mas eu tenho lamentado aqui no programa, você me perdoa. Mas eu também tenho um lado muito otimista, né? Eu acho que nós temos aí uma oportunidade de aprender com os erros, né? Com essa nova oportunidade que o Ministério da Saúde tem, porque nós não temos só o Covid para preocupar. Nós temos agora influenza, dengue, chikungunya, né? Todas as viroses que nos assombram. E para todas elas, nós precisamos também dos testes rápidos. Então, eu costumo dizer que o Ministério da Saúde tem alguns programas que não conseguiram ser maculados pela política. E eu cito os 3 aqui, né? Que é o sangue seguro. Hoje nós temos uma testagem da nossa doação de sangue muito segura, uma transfusão é segura. O Programa Nacional de Imunizações, eu acho que ele é um bom exemplo. Ele sofreu algumas avarias aí com os negacionismos, mas é um programa que hoje se tornou um departamento no Ministério, que é muito importante. E temos o IST-AIDS, nosso programa de prevenção, que são todos esses testes rápidos, junto com o Covid, que tem que estar acessíveis para a população, né? HIV, hepatite B, sífilis, Covid, dengue, chikungunya e os testes rápidos de influenza também que nós temos, né? Fique tranquila, doutora Paula, a lamentação é sempre importante, é a forma da gente se indignar, mas aqui no Gente que Fala, a gente olha o lado meio vazio do copo, mas a gente tende a apontar o lado meio cheio do copo, que é para demonstrar o nosso otimismo com as coisas, né? 12h32, a gente vai fazer uma parada breve agora, intervalo, um gole de água para cada um, e a gente já volta com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 27 minutos para 1h, estamos de volta. Este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Rapidinho, a gente vai para o próximo tema para falar do ataque aqui em São Paulo à escola no começo da semana, né? Responsável por parar o agressor e evitar uma tragédia ainda maior na Escola Estadual Tomás de Amontoro, na Vila Sônia, a professora de Educação Física Cíntia Barbosa, de 37 anos, é ex-jogadora profissional de basquete, já deu aula na Fundação Casa, justamente
para onde o adolescente foi encaminhado após o atentado. Docente na escola há pouco mais de 2 anos, a Cíntia Barbosa contou que agiu intuitivamente quando tentou dominar o agressor. A fala dela é a seguinte: foi um instinto, não esperava isso numa escola. De fato, doutora Roberta Bock, ninguém espera isso numa escola. A Cíntia, ela chegou a falar que ela não se considera uma heroína, mas ela é uma heroína, sim. Contra fatos não há argumentos, ela conseguiu imobilizar o agressor, e o agressor foi desarmado por uma outra colega, né? Enfim, mas de qualquer forma, a gente já conversou a respeito disso essa semana aqui, bastante, e ainda temos muito a falar. A gente tem que refletir sobre tudo isso que aconteceu, o que é que está radicalizando os nossos jovens a ponto de levar o adolescente a esse ato tresloucado. Sim, falamos bastante, sim, no programa de terça-feira, e o assunto não se esgota, né? Novamente, eu quero deixar os meus sentimentos a todas as famílias, à escola que está tentando se reerguer, né? Bom, eu repito e sempre vou repetir: a violência não está no interior da escola, a violência está na sociedade. Quando a professora disse que se assustou, que isso não aconteceria na escola nunca na cabeça dela, é porque a escola, como já falei também, ela é idealizada como um território muito especial. E ali, a impressão que se tem é que nada diz, que a violência não vai entrar na escola. Mas entra. E o que nós temos que considerar nesse fato? Primeiro, nós temos na educação básica, que vai do infantil, passando pelo fundamental até o ensino médio, os alunos que estão amadurecendo o cérebro. Eles não têm ainda pleno domínio de algumas funções, como planejamento, controle inibitório, como flexibilidade cognitiva. Então, eles estão mais abertos a todo esse apelo violento que está na sociedade. Isso é um ponto que a gente tem que considerar. Outro ponto: na escola pública, no caso foi uma escola pública, nós temos jovens, principalmente da periferia, jovens negros, que sofrem ainda mais com essa violência da sociedade. Eles são expostos a essa violência, e eu tenho relatos de alunos que falam que preferem não sair de casa, de ficar no celular, trancado no celular, de medo de sair na rua no final de semana, de sair na rua à noite, de sair de um bairro para o outro, de medo de ser abordado por uma força policial, de medo de sofrer uma violência por preconceito. O caso dessa escola, parece que tudo começou com uma questão de preconceito racial. Então, os jovens, eles estão assim acuados, tensos, e o pior, eles não têm acesso à saúde, ao tratamento adequado. O que a escola faz quando ela percebe que um jovem está passando algum problema? Ela ouve. Nós temos aqui no estado de São Paulo a chamada cultura da paz. Temos grupos especialistas para isso. Ouve, encaminha para os órgãos específicos. E ela para aí, porque ela não é da área da saúde, né? Ela faz a denúncia para o órgão correto, ela acolhe aquele aluno, mas e depois? Os outros órgãos precisam agir juntos, todos juntos, para que uma rede de proteção para esses menores, para esses adolescentes, sejam construídas. Algumas cidades, alguns municípios têm essa rede bem forte, mas a maioria deles não tem. Que rede é essa? Conselho tutelar, todo o judiciário, a promotoria, junto com a educação e com a área da saúde. Essa rede precisa proteger essa criança, esse adolescente, desde o início da educação até ele sair lá no ensino médio. E eu conto para vocês que esse cérebro só vai ficar maduro aos 25 anos de idade. Veja quanto tempo esse menino vai ter para amadurecer esse pensamento, para essa ação ser refletida, para que ele pense um pouco no que ele fez, né? Para pegar um gancho, doutora Roberta, na sua fala sobre o que acontece nas periferias, esse medo dos jovens negros, os jovens pretos, de irem para as ruas e medo da abordagem policial, a gente tem a seguinte informação: em casos de abordagens policiais e detenções justificadas pelos agentes com descrições raciais do réu, a justiça tende a ratificar a versão da segurança. Essa é a constatação de um estudo do Núcleo
de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas. O grupo analisou 1.837 decisões em segunda instância em que defesas questionavam a validade das provas por, segundo elas, terem sido agravadas em razão de preconceitos raciais expressos pelo policial. A gente está falando de perfilamento racial, ou seja, é a suspeição daquela pessoa única e exclusivamente pela cor da pele. Exatamente. E olha, Maura, nós ouvimos esses relatos diariamente na área da educação, convivemos com esses adolescentes que estão a ponto de explodir. Eles chegam para nós e falam, eu não acredito mais nesse sistema, porque ele não me protege. E aí você tem que começar um diálogo com eles, tentando fazer com que eles percebam que não pode parar de lutar, mas no seu interior você sabe que é cruel. Né? Então, pensem, vocês todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, toda a bancada, pensem, se um filho ou uma filha de vocês, ao chegarem aos 10, 12 anos de idade, começarem a sair sozinha pela rua, se vocês tiverem que chegar para esse menino e falar assim, ou para essa menina, olha, você não pode sair de chinelo, você não pode sair de boné, você não pode sair com roupa escura, você tem que branquear alguma coisa em você. Mas por quê? Porque senão você vai ser detido. E você vai ser preso. Isso é muito cruel. Eles nos relatam abusos de policiais masculinos que revistam meninas na rua, do nada. E quando os outros colegas vão defender, vão todos para a delegacia. São relatos muito graves que estão aí para todo mundo, para todos que quiserem ver. Sim. Então, essa violência, uma hora ou outra, ela vai entrar na escola. Essa criança acuada, essa criança que não consegue, de jeito nenhum, viver em sociedade, uma sociedade onde ela não se enxerga, uma hora ou outra ela vai explodir. Né? Eu não digo que esse foi o motivo, porque o caso da escola ainda vai ser muito estudado. Né? Eu falei na terça-feira, vou repetir aqui, nós não tivemos acesso à documentação da escola, nós não sabemos os registros que foram feitos e o cuidado que se tinha com esse menino. É um caso específico. Mas, no geral, a violência está muito grande com esses jovens. E nós, enquanto sociedade, não podemos ficar calados. Sabe, se comenta hoje, e aí amanhã eu já estou fazendo outra coisa, e essas crianças continuam lá. Momentos como este, de discussão, eles precisam ser mais amplos. Procurador Ricardo Prado, a justiça ratifica as abordagens policiais baseadas na cor da pele, é o perfilamento racial, a suspeição pela cor da pele. Como é que a gente derruba é um método, né? Como é que a gente derruba esse método? Você tem duas questões, me parece, quer dizer, o problema é bem mais complexo do que isso, né? Mas há dois fatores muito complicados aí, né? Um é o fator cultural, certo? Você criou essa cultura, na verdade, de exclusão, não é à toa que hoje se fala em racismo estrutural, porque ele foi incorporado ao sistema de vida da própria sociedade, né? Quer dizer, veio desde a época da escravidão e isso não mudou muito desde então, né? O negro houve a abolição da escravatura, mas, na verdade, ele não foi incorporado à sociedade, certo? Quer dizer, ele ficou literalmente à margem, excluído, e sendo tratado como ladrão, como bandido, como uma pessoa que não merecesse direitos, né? Você começa agora, né, 200 anos depois, a repensar essa questão e tentar criar mecanismos como o sistema de cotas e uma série de outros, no intuito de reconhecer que, na verdade, são pessoas com direitos tanto quanto os demais, né? Então, essa questão cultural é uma questão que nós estamos começando a mexer há pouco tempo, né? Precisa de uma revolução cultural muito grande. Outra questão é a questão da violência que está internalizada na sociedade, né? E ela começa, na grande maioria das vezes, dentro de casa,
certo? Quer dizer, você tem muito problema de violência de pais, de mães, de violência, tratamento de violência contra os filhos, né? Então, e isso vai se repetindo, esse padrão se repete, entendeu? Né? A criança que apanha quando criança, ela tende, em algum momento, a reproduzir esse tipo de comportamento, certo? Pode se revoltar e ir para o polo oposto, né? Quer dizer, nós sabemos que uma parte dos comportamentos nossos nós fazemos por cópia, né? Nós, na verdade, adotamos os padrões que nos foram ensinados. Mas há alguns comportamentos que a gente, na verdade, se revolta e faz exatamente o oposto daquilo que nos ensinaram. Mas esses são, o que me consta, num número bem menor, né? A grande maioria a gente adota pelo padrão do grupo, certo? E nós temos esses problemas, inclusive esse problema da formação, inclusive das polícias, principalmente a militar, né? Que você tem uma formação, a formação do militar é voltada para a guerra, né? Quer dizer, ele vê o outro como um inimigo, certo? Então, não é à toa que você restringe a atuação das Forças Armadas e, em geral, a guerra externa, né? Quer dizer, você não usa as Forças Armadas para reprimir segurança pública, etc. Por quê? Porque é na base do tanque de guerra, é na base do bombardeio, entende? Então, é na base da destruição, certo? Então, isso não funciona. Quando você tem uma criança ainda em mãos, você tem que tentar, na verdade, levar a sua educação para o lado positivo, entendeu? Né? Você tem que proteger, você tem que tentar corrigir, etc. Agora, depois de determinada formação, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Quer dizer, quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais difícil vai você conseguir mudar padrão de comportamento e etc. Entendeu? Né? Então, o que a gente tem realmente é que não aceitar que essa é a realidade é o primeiro ponto, né? Eu acho que não dá para você ficar fazendo de conta que as coisas não acontecem, né? Quer dizer, como se a escola fosse um local blindado e etc., que tá isento desse tipo de problema. Não está, certo? E no momento que a gente tem vivido com esse discurso de ódio, com essa coisa, né? Quer dizer, esse bullying exacerbado, entendeu? Que não existe só entre as crianças, mas existe com relação aos adultos também, entendeu? Nos causa uma série de transtornos, de problemas e de tragédias, né? Quer dizer, o que a gente vê é uma tragédia. Como é que você repara agora? Chamar o pessoal da saúde para tentar, né, consertar isso, entendeu? Né? E o pessoal da segurança para tentar evitar um pouco isso, né? Nós precisamos ter uma atuação melhor aí no setor de segurança para tentar evitar esse tipo de ocorrência. O próximo tema por aqui no programa Gente do MPD que Fala de hoje, faltando 13 minutos para 1h, Dr. Roberto Dicilo, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou ontem a judicialização da Lei de Improbidade Administrativa que passou a vigorar em 2021. É alvo de disputa no Supremo Tribunal Federal e teve trechos suspensos por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Arthur Lira, a lei não protege o mal feito, não protege quem usa de dolo, nem quem se enriquece de patrimônio. Esses, a lei praticamente bane da política, disse o deputado Arthur Lira. Mas aqueles que agem de boa fé e sofrem perseguição, esses são protegidos para não terem nem seus patrimônios, nem seu maior patrimônio político, que é seu mandato, vilipendiado nas mãos de uma ação mais provocativa do Ministério Público. Bom, é importante dizer que a Lei de Improbidade Administrativa já tem 3 décadas, né? 1992, a gente debateu aqui exaustivamente no ano passado o afrouxamento que houve desta lei, e quando a gente acompanha essas falas aqui do Arthur Lira, ele critica a judicialização, né, o doutor Roberto Dicilo, porque ele defende a constitucionalidade do afrouxamento, não é isso? Ele defende a nova lei, ou seja, aquilo que foi afrouxado.
Ele defende a si próprio, né? Sim. Porque ele é réu, né? Por improbidade administrativa. Acho que são 3 ações, não sei se elas foram extintas, né? E toda essa operação, né, dentro da Câmara, mas com suporte, com apoio integral da presidência, então, mas na verdade não foi só a presidência, tá? Vamos ser realistas. Foram vários partidos que quiseram que se afrouxasse a lei de improbidade, que foi uma resposta a uma crise. Toda lei termina sendo uma resposta a uma crise, lei como a de improbidade administrativa. Ela foi passada ali no contexto do impeachment do Collor. Então, assim, fizeram uma lei rapidamente até, passou pelo Congresso, talvez tenham achado assim, não vai pegar, terminou pegando, principalmente na parte de inexigibilidade, principalmente na parte das multas, que eram multas. Aí eu vou ter que concordar que as multas eram muito, talvez, um pouco pesadas. Eu vou colocar dessa forma. Tá? Então, assim, não vou falar que elas estavam erradas, mas pesadas. Né? E eu não sei se você induz bons comportamentos com punição. Quando eu falo não sei, eu digo que eu sei. Punição, ou você tem também ter uma indução com prêmios. Então, as sanções elas podem ter uma natureza punitiva, mas elas podem ser também premiais, indutórias ou indutivas de bons comportamentos. Então, assim, eu acho que o que fizeram foi desconfigurar a lei de improbidade para livrar a cara de muitos políticos ali, tinha vários réus por improbidade administrativa que estavam no Congresso, fosse na Câmara, fosse no Senado, alguns que estavam em vias de se tornarem, poderiam se tornar, inclusive o próprio presidente, os próprios filhos do presidente, nas investigações por rachadinha que não pegam só o aspecto criminal, porque afinal você pode ter aí alguma ação por improbidade administrativa também. Então, assim, tinha vários interessados ali em desconfigurar essa lei, mas o próprio presidente da Câmara, me desculpe se ele me ouvir, ele sabe que eu estou falando isso, estou falando para ele mesmo, era justamente em causa própria, porque ele está incomodado com algum ponto dessa discussão judicial que o prejudica. Ou prejudica patrimonialmente ou prejudica politicamente. E o que deve acontecer no Supremo Tribunal Federal em relação a esses julgamentos? Eu acho, aí é chute, eu acho que esse julgamento vai demorar. Vai enrolar isso. Bom, pessoal, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. Antes disso, olha, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, vamos falar aqui sobre o livro, né, do Movimento do Ministério Público Democrático, em defesa da democracia, uma coletânea de artigos escritos por integrantes do Ministério Público Brasileiro, em que os autores analisam e discutem as diversas facetas da democracia. Escritos em linguagem acessível, os artigos não se destinam exclusivamente à comunidade jurídica, mas ao público em geral, e a todas as pessoas que se interessam pelas questões sociais e político-jurídicas do país. Os autores são membros do Movimento do Ministério Público Democrático, entidade com 30 anos de existência, que em seu estatuto traz como suas finalidades levar o direito para toda a sociedade na busca por justiça social, aprimoramento da cidadania, preservação e consolidação da democracia. Então, o livro Em Defesa da Democracia, essa coletânea de artigos da editora Dialética, ele pode ser encontrado ou comprado, né, adquirido pelo site da editora, loja.editoradialética.com, loja.editoradialética.com, e o preço é R$ 64,90. Vamos às perguntas aqui da nossa audiência. Doutora Paula, Juliana Rocha no Instagram quer saber de que modo a inteligência artificial já vem sendo usada na patologia. Muito bom. O ChatGPT chegou aí para provocar a aceleração, né? A inteligência artificial ela está sendo aplicada em exames de imagem, em exames laboratoriais, com alguma sofisticação que eu acredito que na patologia clínica o apelo dela em oncologia vai chegar primeiro, né? A aplicação. Mas é inexorável, é um caminho sem volta e nós vamos ver até o ChatGPT, junto com a IA aplicada a exames laboratoriais, eu lamento informar que algumas especialidades vão, inclusive, serem sucumbidas. Nós vamos realmente transferir algumas decisões médicas, principalmente na medicina diagnóstica. Então, eu vejo com muito bons olhos, não quero ficar à margem do que está acontecendo, procuro me informar,
Não tenho a pouca idade que essa juventude toda aí apresenta para aprender rápido, mas eu vejo com muitos bons olhos, porque ela está sendo desenvolvida por nós, né? Então, é uma aplicação da nossa inteligência, né? E eu vejo como já acontecendo, tá? Doutora Roberta, Doutora Roberta, a Patrícia Mendes está no Facebook e quer saber o seguinte: além da sempre mencionada valorização salarial dos professores, que tipo de projeto poderia ser adotado com seriedade para melhorar a educação no país? Olha, se pensarmos na questão educacional como um todo, o financiamento da educação é ponto básico. Tá? Há uma discussão de que se o dinheiro chega e é mal usado, não, o dinheiro chega e precisa de mais. Outra coisa, a educação precisa virar uma política de Estado. Mude o governo, passe essa ou aquela política, educação é política de Estado. Tá? Em relação ao que nós discutimos hoje especificamente, é preciso urgentemente ter uma equipe de psicólogos no interior da escola. Isso é fundamental. Eu acho que são 2 pontos muito importantes. Procurador Ricardo Prado, pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, Jaime, por participar, por mandar suas perguntas sempre aqui para a gente. Qual será o futuro jurídico do menor que matou a professora na escola quando ele atingir a maioridade? É a pergunta do Jaime. Bom dia, seu Jaime. Na verdade, ele passa, num primeiro momento, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e permanecerá internado na Fundação Casa. Ficará alguns anos, provavelmente, retido dentro da Fundação. Quando ele atingir a maioridade, ele deve ser liberado. Normalmente, a sanção que é colocada, a situação, a medida socioeducativa que é colocada quando ele era menor, ela não se transmite depois da maioridade. Quando ele for maior, ele, na verdade, estará livre. Há uma possibilidade de uma prorrogação da medida de segurança durante um período um pouquinho maior, mas, ainda assim, não há comunicação depois desse fato para quando ele atingir a maioridade. Não sei se eu me fiz claro. Ele, na verdade, não vai ter pena de prisão para cumprir quando ele for maior. Isso, realmente, a nossa legislação não prevê. Sim, agora, ele tem apenas 13 anos, então são 5 anos pela frente de medidas socioeducativas. Em princípio, você tem uma limitação de 3 anos, entendeu? Mas algumas situações excepcionais, entendeu? Você pode acabar você tendo alguma prorrogação. Em geral, no princípio, as medidas socioeducativas vão até 3 anos, certo? Mas são situações especiais, né? Porque isso não é um caso que você ocorre todo dia, né? Não é toda semana que você tem um garoto de 13 anos cometendo homicídio, né? Então... Doutor Dicilo, o Caio Melo no YouTube, como evitar a corrupção dentro de uma empresa privada? É a pergunta dele. Obrigado pela pergunta, Caio. É uma questão que passa pela criação de um sistema, um programa de compliance anticorrupção. Tem que ter um envolvimento desde os acionistas, sócios, diretores, um engajamento através de uma comunicação eficiente, uma comunicação que chegue a todos os níveis da empresa, seja pequena, seja grande, seja média, seja ela uma empresa que use contratadas, subcontratadas, algo claro que diga que não toleramos corrupção, e a prática, né? Então, assim, não adianta nada você ter tudo bonitinho no papel e você ter uma prática que é dissonante, né? E até nas pequenas coisas, porque é muito mais uma questão de princípio, claro, de valor também, mas uma questão de princípio. Uma empresa em que o sócio paga pequenos valores, propina, para facilitar coisas que podem ser resolvidas com um planejamento adequado, isso é uma cultura, né? Então, faz parte de uma cultura de corrupção, uma cultura de leniência, né? Então, não é difícil de fazer isso. Tem várias empresas pequenas que, inclusive, adotam. Agora, claro que é muito fácil falar isso na teoria, né? Na prática, o empresário pode ser, eventualmente, não que isso seja uma desculpa, tá? Então, mas na prática, o empresário pode ser induzido
induzido a aceitar situações que normalmente ele não aceitaria se o mercado fosse um mercado que permitisse, por exemplo, que ele fizesse uma denúncia e essa denúncia fosse investigada e as pessoas fossem punidas. Tá? Então, existe o plano teórico, existe o plano prático. Tá? Então, mais fácil falar do teórico. Tempo nosso aqui já acabou, pessoal. Vamos colocar um ponto final nessa nossa edição do Gente que Fala de hoje, de quinta-feira. Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, doutora Roberta Bock, professora, neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo, doutora Paula Távora, médica patologista clínica, sócia fundadora da I9Med, laboratório de Point of Care e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, e também Dr. Roberto de Silo, advogado empresarial. Um agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é a realização da ABCom, na técnica da UlTV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, o jornalista Alberto Luchetti na direção-geral na UlTV, e você, espectador, você, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente se vê amanhã, a partir do meio-dia aqui ao vivo, pela UlTV e também pelas redes sociais. Uma boa tarde para todo mundo, 1h em ponto. Tchau, até amanhã.